Olá, perfurador. E aí? O seu cliente pediu desconto e o que você disse para ele? Olá, meu nome é Emerson, sou aqui do canal Perfurador de Sucesso. O seu cliente ele fez uma pergunta: qual o seu melhor preço? E você respondeu tudo menos o que devia. Vamos lá. Você respondeu que o preço é esse porque é o preço de mercado. Você respondeu que o preço é esse porque está tudo caro. Você respondeu que o preço é assim mesmo porque você sempre trabalhou com esse preço. E aí o seguinte, como eu falaria para o seu cliente? Independente da sua estrutura, do equipamento que você tem que saber precificar, pegar os custos, a margem que você quer obter sobre aquele serviço, sobre aquela perfuração, até porque ninguém vive de prejuízo, né? Você tem que ter o seu preço para você ter o resultado e levar resultado para sua empresa. O negócio só é bom quando é ganha-ganha. O cliente ganha e você ganha. Vou dar uma orientação como eu faria e como eu faço para colocar o preço no seu serviço. Primeiro ponto que eu acho importante é que você tenha os custos em mãos, né? Quanto que custa a sua broca, ela diluída pelos metros perfurado, quanto que custa a sua mão de obra, quanto que custa a sua infraestrutura de telefonia, de celular, de impostos, enfim, você precisa colocar todos os seus custos numa planilha e saber se realmente o preço que você está cobrando ele está cobrindo todos esses custos, né? E logicamente você tem uma capacidade de produção. Se você faz 3, 4, 5 poços por mês, cada projeto tem que diluir uma parte para cobrir esses custos, ok? Parece complexo, mas isso tem uma engenharia de preço aí que se você não sabe como fazer, procura uma orientação, né, de uma pessoa que trabalha no setor financeiro. E aí, vamos lá, vamos compor os preços aqui. Você colocou os seus custos, logicamente o seu cliente não vai pagar por tudo isso. Você tem que ter uma eficiência que ao cobrar do seu cliente o seu preço, você consiga pagar toda essa estrutura, ok? Mas vamos lá na parte principal, que é como você dá o preço para o seu cliente. Existe uma estatística que 80% dos negócios não são fechados porque o cliente não entendeu a proposta. Ou seja, o cliente não entendeu qual o valor daquela proposta. E você sabe como fazer isso? Primeiro, você tem que colocar qual que é o projeto que você vai propor para o seu cliente. E se isso ficar em dúvida, ele vai questionar se aquilo vale a pena para ele ou não. Segundo, você tem que dar as condições de início, quando você vai iniciar, quando que você vai terminar, deixar isso muito claro, né? E também fazer com que o seu cliente entenda que você tem conhecimento para executar aquele determinado serviço. E isso, se não estiver todo planilhado, tudo escrito de qual que é a sua proposta, em que prazo você vai entregar e como você vai executar, isso vai gerar uma insegurança e ele simplesmente não vai fechar o negócio com você, ok? E agora, o valor, quanto que eu entrego, quanto que eu cobro por esse serviço, independente do equipamento que você tem. Até porque, não sei se você sabe, eu também sou perfurador. E quando eu comecei lá embaixo com uma máquina, um equipamento pequeno, tá? E que também não era o melhor equipamento do mercado e também não era o equipamento mais rápido. E aí, eu me preparei, tá? Para fazer minha oferta, para fazer minha proposta. De que forma que aquilo não era um empecilho, tá? O cliente, quando ele compra o teu serviço, ele não quer saber a furadeira que você tem, ele quer saber o benefício do que ele vai ter ao comprar o seu serviço, tá bom? Então não se preocupa, não se prende ao equipamento que você tem, mas faz o seguinte, estuda sobre o negócio. E o que você precisa estudar? Você precisa saber sobre água subterrânea, construção de poços, tá? Eu vou colocar aqui para você as duas normas, para você estudar essas normas, para que você consiga alinhar a sua narrativa, o que você está propondo, de acordo com a sua proposta.
E é importante que você se atente às normas construtivas, isso que eu estou falando aqui. Porque se o seu cliente perceber que o que você está entregando para ele não está enquadrado nas normas, ele vai se sentir inseguro, tá ok? Então, gente, é isso aí. Você tendo argumentos de como você vai construir o seu poço, ou o poço para o seu cliente, né? Como você vai construir o poço para o seu cliente, isso vai facilitar a sua negociação. E se você não tem conhecimento numa área onde você ainda não trabalhou, basta pedir ajuda a um geólogo, a um técnico que já fez um trabalho naquela região. E aí você pega um descritivo, tá? De como será construído e coloca isso na sua proposta, tá ok? Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês aqui. Eu gostaria muito que você melhorasse a sua argumentação e isso vai fazer diferença nos seus negócios, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.